E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Apenas um jogo do Campeonato Brasileiro na noite da segunda-feira, né? São Paulo e Fluminense. São Paulo venceu por 2-1, saiu até atrás no placar, mas conseguiu uma virada importante com direito a um erro monumental do goleiro Fábio, né? Como essa equipe do Fluminense está mal, a gente vai passar pela tá mal, assim, tecnicamente falando, tá? A gente vai falar rapidamente sobre esse jogo. Vamos passar por por algumas aspas dos treinadores, perdão aqui. Vamos falar de Palmeiras, né? Um pouco mais de Palmeiras, essa polêmica do Allianz Parque. Vamos falar de Corinthians, vamos voltar a falar de Fábio. E aí a gente dedica o restante do podcast a falar mais uma vez sobre a questão da tragédia, né, que acontece no Rio Grande do Sul, sobre a possível paralisação do futebol, tá? Agora sim aconteceu algo que eu estava esperando há muito tempo. Alguns clubes se uniram, se manifestaram, né? Pediram à CBF uma paralisação do campeonato. Então, finalmente, né? Finalmente alguém teve a coragem de se mexer, tá? Alguém teve a coragem de se mexer. Muita gente vai falar. Bom, vamos chegar lá. Vamos chegar. Vamos falar primeiro de passar pelo São Paulo, Campeonato Brasileiro, falar de Fluminense, e aí a gente chega nesse assunto final, tá? Que eu queria deixar aqui uma reflexão. Bom, vamos trazer a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Trazer a tabela do Campeonato Brasileiro para mostrar a situação de tabela das duas equipes. O São Paulo é o quinto colocado, chegou a 10 pontos. O Zubeldia está embalado, né? O São Paulo do Zubeldia está embalado e o Fluminense está aqui na zona do rebaixamento. É o que eu mencionei ontem, né? É o que eu comentei ontem. Algumas equipes, e no caso o Fluminense agora, né, com 6 jogos, é preciso uma reflexão muito profunda sobre o momento, o que está sendo feito, como é que está o trabalho, que eu acho que deve seguir na mesma toada, na mesma pegada, porque é o Fernando Diniz, é o mesmo treinador, mas eu acho que mudanças precisam ser feitas. Mudanças precisam ser. A gente não tá lá dentro, a gente não sabe o que é, tá? O Fernando Diniz vai justificar de uma série de maneiras, e uma delas é que o futebol é um mundo muito cruel, né? Ainda bem que ele não teve coragem de falar esse tipo de coisa em diante da catástrofe que passa o Rio Grande do Sul, né? Ainda bem. Mas o futebol para o Fernando Diniz é um mundo muito cruel, né? É um mundo muito cruel. Então, talvez seja por isso que o Fluminense esteja com tão baixo rendimento. Não sei, fica aqui um comentário irônico, mas para reflexão, né? Toda vez que eu ouço isso, eu fico um pouco, eu fico um pouco transtornado, né? A gente sempre deixa aqui é, uma, uma crítica de leve, né? O Abel às vezes fala disso também. Então, assim, fora as questões cotidianas, né? Fora as questões cotidianas que toda cidade do Brasil tem, às vezes a gente tem episódios como esse, né? Então, assim, todos os dias o cidadão comum, ele vive ele vive o seu próprio dilema, né? A sua própria crise, a sua própria catástrofe pessoal. De ter que enfrentar o serviço público de saúde, de ter que enfrentar, que tem os seus méritos, é verdade, que não é só críticas, mas tem os seus problemas, né? A gente está vivendo uma situação de epidemia de dengue, com surto de gripe, com surto de covid, os postos de atendimento de saúde estão lotados e não há vazão, né? Não há vazão. Então, assim, cada um tem os seus problemas, seja com trabalho, né, trabalhando ou desempregado, ou com problemas no serviço de saúde, ou problemas no INSS, ou problemas na educação pública. Então, todo mundo tem o seu corre, tem os seus dramas, né? Por isso que a gente fica um pouco indignado quando a gente ouve discursos como o do Fernando Diniz, né? Não que os problemas profissionais dos atletas do Fluminense ou dos atletas profissionais, não que esses problemas não importem, porque as doenças de cunho psicológico, né, da saúde mental, elas são muito relevantes, elas são negligenciadas, né? Muitas vezes elas são marginalizadas como algo, como uma doença ah, não, é frescura, né? E não é. E não é. É importante a gente destacar isso. Só que a gente, o, a nossa indignação é porque tem tantos problemas tão maiores, né? E o Fernando Diniz ele gosta de simplificar e colocar no tamanho que condiza ou que o convenha, né? Numa narrativa que o convenha, sendo que o Fluminense tem estrutura, tem profissionais, né? Para poder investir, para tratar e para ajudar esses profissionais a se curarem, né? Tem pessoas que nem têm isso.
Elas têm que buscar o refúgio, alguma forma de ajuda, seja numa ONG ou seja no serviço público. Então, por isso que a gente sempre fica indignado e a gente sempre traz a reflexão, e mais uma vez eu trago a reflexão aqui, porque ainda bem que ele não usa essa, como é que eu posso dizer assim, essa muleta, né? Essa muleta, porque é um discurso muleta, né? Você se apoia nesse discurso como uma desculpa, né? Com uma desculpa, enfim. E mais uma vez, gente, eu não estou aqui minimizando as questões dos problemas de saúde mental, longe disso. O que eu estou dizendo assim, existe esse problema? Existe, mas o Fluminense é uma grande equipe, é uma grande empresa, tem uma grande estrutura, tem grandes profissionais, onde os atletas, as pessoas podem se tratar da melhor forma possível. Tem tantas e tantas pessoas que carecem desse tipo de tratamento, seja por profissional qualificado ou seja por falta de remédio nos postos de saúde, né, para ajudar essas pessoas. Então, por isso que fica aqui a nossa, mais uma vez, essa nossa indignação e torcendo, né, e torcendo para que alguém bata no ombro do Fernando Diniz e fala, Fernando Diniz, pelo amor de Deus, né? Esse discursinho já deu, né? Esse discursinho já deu. Esse papinho, tá, num certo momento, ele é importante, né? É sempre importante, vez ou outra, a gente trazer à luz esses problemas, porque, como eu falei, eles são marginalizados, né? Muita gente acha que é frescura e não é. E não é, é um problema muito sério e é um problema cada vez mais comum, tá? É um problema cada vez mais comum de a gente notar. Antes não, antes a gente ignorava, né? Por isso que os números aumentam, porque hoje a gente trata cada vez mais seriedade, né, com o assunto. Tá? Vamos trazer alguns pontos da coletiva do Zubeldia e do Fernando Diniz, tá? O Fernando Diniz nem falou sobre isso, mas a gente deixa a crítica aqui, porque diante de catástrofes de um evento como acontece no Rio Grande do Sul, espero que ele mantenha esse argumento no armário por um tempo, né? Depois ele saca essa carta do baralho, mas nesse momento é totalmente inoportuno, né? É só para a gente faz o desabafo antes para que não aconteça e a gente fica indignado e tantas outras pessoas vão cair em cima do cara, né? Então, espero que ele tenha uma equipe de assessoria que esteja colocando isso na cabeça dele. Olha, cuidado com o que você vai falar, tá? Nós estamos vivendo, o Rio Grande do Sul e o Brasil, estamos vivendo um momento muito sensível para você tocar em alguns assuntos, tá? Vamos embora, vamos desenvolver o dia. Acho que o São Paulo, aspas para o Zubeldia, tá? Pro Luiz Zubeldia, treinador de São Paulo, acho que o São Paulo está jogando bem. Fez muitas coisas bem, fazendo muitas coisas bem. Tem os princípios de jogo bastante claros. Também podemos seguir melhorando. Eu trato de evitar superlativos. Às vezes eu digo, mas eu evito dizer muito bom jogo, excelente jogo, espetacular jogo, como dizia Ferguson. Quando tinha um treino muito bom, ele sempre usava duas palavras poderosas, bem feito, né? Nada de superlativo. O que busco é isso, que os jogadores façam um bom jogo a partir do que eu digo que são os princípios com e sem bola. Depois, não gosto. Creio que sejam o São Paulo, não o time do Zubeldia, tá? O Zubeldia aqui, obviamente, sendo muito modesto, a gente deixa uma moral. Já falei sobre isso no último podcast que eu falei sobre São Paulo. A gente vai falar que, pô, o Zubeldia é um baita treinador? Não dá pra dizer, ele não teve nem tempo de treinar direito. Até porque o calendário tá muito maluco. O São Paulo, assim como tantas outras equipes, está numa correria e numa maratona de jogos. Então não dá pra gente dizer que o Zubeldia é um grande gênio, que ele deu jeito, que ele vai ser campeão, que é um baita treinador, porque ele não teve tempo. Essa é que é a verdade. Ele não teve tempo. O que ele pegou foi o assim, eu não quero usar o termo, né? Porque eu falei, eu fiz isso com o Dorival Júnior, né? De fazer o famoso feijão com arroz. Não, longe disso, né? Ele entende os jogadores, as características dos jogadores, e ele entende que ele precisa fazer ajustes e mudanças de acordo com a característica dos jogadores. Não dá para ele chegar e implantar uma filosofia porque não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo, dá, se ele tiver tempo de trabalho. Nesse momento não tem tempo, não há tempo, né? Por isso que quando eu falei da última vez, eu fiz mais uma reflexão em relação ao comportamento, a postura dos jogadores do São Paulo, né? Com relação ao período do Carpini. Não é defendendo o trabalho do Carpini, porque ele tem a sua parcela de culpa também. Se ele não é capaz de inspirar os jogadores, se ele não é capaz de extrair o melhor dos jogadores, ele tem a sua parcela de culpa e uma parcela de culpa relevante, tá? Mas assim, o time não é mal treinado. Esse que é o ponto. Porque muita gente falava, pô, o time do São Paulo é mal treinado. Não, fica evidente
que o time do São Paulo não é mal treinado, porque o Zubeldia não teve tempo de treinar, né? Você acha que muita coisa mudou? Talvez tenha mudado em alguns procedimentos, em tempo de preparação física ou em tempo de treino tático. Talvez alguma coisa ou outra tenha mudado aí, mas nesse curtíssimo tempo que teve o Zubeldia, não dá para você dizer, né, que o time muda da água pro vinho por causa disso, né? Acho que tem muito do trabalho do Zubeldia de bastidor, né, de conversa com os jogadores, do trato com o jogador. Eu acho que tem muito disso, tá? Fora a galera que vê um novo comandante, vê alguns atletas lesionados e querem buscar o seu espaço no time do São Paulo. Então sempre há uma entrega a mais, isso é natural, tá? Então por isso que eu fico assim, aquela reflexão que eu fazia, cara, é a postura dos jogadores, né? A postura dos jogadores. E a gente vê postura hoje. Você virar um jogo contra o Fluminense, apesar do erro do Fábio, não é uma tarefa fácil, né? Não é um negócio, pô, vamos virar contra o Fluminense a hora que a gente quer. Apesar do Fluminense estar muito mal, tá? Apesar de estar muito mal, acho que o time do Fluminense, do, do Fernandinho está muito, eu não digo mal treinado, mas está muito mal tecnicamente. Está todo mundo muito abaixo, está todo mundo muito disperso, todo mundo muito distraído. Tá? O time já não estava legal, já não estava com alto rendimento, e depois do episódio ali, né, do Quarteto Fantástico, né, que eles foram afastados, que tiveram a festinha deles e tudo mais, depois daquele episódio, parece que teve uma queda maior ainda, né? Não sei se há algum tipo de crise, algum tipo de mal-estar. Mal-estar houve. Eu não sei se há algum tipo de crise, eu só sei que, coincidentemente, também coincide e casa com o calendário apertar, né? Então teve uma série de situações. O calendário apertou, aconteceu aquele episódio, pode ser uma somatória de fatores. Eu não sei, tá? Eu não sei. A gente. Eu, pelo menos, digo por mim, eu não questiono o trabalho do Diniz. Porque é um trabalho campeão da Libertadores, é o atual campeão da Libertadores. Agora o que fica assim é, talvez algumas coisas tenham que ser revistas. Alguns processos tenham que ser revistos. Porque quando fica na mesmice, o que é comum no time campeão? Por que a gente elogia tanto o Abel Ferreira? Porque quando um time é campeão, há um certo acomodamento. Os jogadores se acomodam naturalmente. Isso é natural, gente. É de qualquer ser humano. Não é que o cara é vagabundo, é sem vergonha. Não, é natural. Né? Eu sempre faço aqui. Pense em alguma situação da sua própria vida que você já passou. Quando você entra no emprego novo, você quer dar o gás, você quer mostrar serviço. Depois de 1, 2, 3 meses, você entra no estado de rotina e você se acomoda. Não que você vai trabalhar mal, mas significa que, poxa, eu não vou dar o sangue como eu trabalhava, como eu dava antes. Porque agora eu estou estabelecido, né? Eu já marquei, eu já mostrei do que eu sou capaz. Então eu vou trabalhar no meu nível normal. Aí, com os jogadores acontece a mesma coisa. Há um relaxamento natural. E as distrações podem ser por isso, podem ser também pela pequena crise que aconteceu dentro do elenco, pode ser também pelo calendário. São uma somatória de fatores. A gente não sabe, né? Os caras que estão lá, os profissionais que estão lá, eles são responsáveis por isso, só que assim, é um negócio que vem se arrastando. E cada dia que passa, e cada jogo que passa, parece que piora. Parece que piora. Por isso que fica aqui a nossa cobrança e cada vez mais a gente vai cobrar mais. Falei, eu critico o Diniz em algumas falas que ele tem. Agora, assim, em relação ao trabalho dele, tá dando certo? Neste momento, não. Mas é um trabalho consolidado cara, de um treinador que hoje é campeão. Muita gente minimizava o Fernando Diniz. Ah, não, times pequenos, Copa Paulista, Campeonato Estadual, isso não vale, né? Agora ele tem uma Libertadores, não há como se questionar. Sempre o trabalho tem que ser criticado, tá? A gente não pode ficar aqui também passando pano para sempre, mas é o que eu falo, eu dou uma moral maior pro Diniz neste momento pelo tempo de trabalho que ele tem. Ele conhece os jogadores, ele é campeão. Então, assim, o que está acontecendo? É o treino dele? Provavelmente ele não mudou muita coisa. Então talvez seja a hora dele mudar alguma coisa, né? Talvez, isso é reflexão para o próprio treinador e para sua comissão técnica, tá? Vamos pegar aqui algumas falas do Diniz, porque ele reclamou do Daronco, tá? Vamos pegar aqui. É, Não vou comentar o que o Luciano falou, todo mundo sabe no futebol que xingar é do jogo. Todo mundo tem isso. No meio do futebol é uma linguagem comum. Nunca vi alguém ser expulso por falar palavrão. Foi o que ele falou. Não tem critério. Não estou julgando sobre ele não ter expulsado alguém do São Paulo, porque não tem que expulsar mesmo por palavrão.
Sinceramente, não entendi a expulsão. Para mim, deveria ser amarelo, é algo inédito sobre o lance. Claramente, o Manuel sentiu a coxa e pôs a bola para fora, a coisa que era legal, que estava na regra, mas era totalmente não legítimo o Luciano cobrar o lateral da forma que iria cobrar. O lance aconteceu no fim do primeiro tempo. Fernando Diniz se irritou quando o Luciano tentou bater um lateral com o Manuel caído no chão, com dores. O tempo fechou, houve bate-boca. Luciano tomou o cartão amarelo e o Diniz foi expulso. Né? A corda sempre estoura mais para o treinador. A corda sempre estoura mais para o treinador. Os árbitros não têm o mesmo padrão, tá? Os árbitros não têm a mesma. Como é que é a palavra? Eles não têm o mesmo critério quando se trata de falta dentro da área, falta fora da área, quando é um jogador atacante, quando é meio de campo, quando é zagueiro, quando o cara já tem cartão amarelo, quando é alguém da comissão técnica, quando é o treinador. Né? Os árbitros não têm o mesmo critério. Não tem. Aí você me diz, eles são incompetentes? Eu não tenho eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade e dizer que alguém é incompetente. O que eu acho é que eles são mal preparados. E o Daronco é um dos árbitros que gostam de ser mais espalhafatosos, né? Ele gosta de chamar atenção. Se ele gosta de malhar, gosta de ter o porte físico que tem, sim, mas não é por isso que ele gosta de chamar atenção, né? Isso aí é uma coisa dele, uma coisa de saúde. Não é isso que eu tô falando que ele gosta de chamar atenção, tá? Antes que alguém me critique, fala assim, ah, não, tá falando só porque o cara é forte, você tá falando que ele gosta. Não, o Fernando Diniz, ele é como outras divas, com todo o respeito da palavra, ele é como tantas outras divas da arbitragem brasileira. Eles gostam de ter os holofotes, né? Por isso que eu digo diva. Gosta de ter os holofotes sobre ele. Ele acha que ele é o personagem mais importante do show. Tá? Então no filme do. Pega um filme aí, o filme do Godzilla, né? O protagonista do filme é o Godzilla. O Daronco quer ser o Godzilla. É quando no filme Pô, deixa eu pegar. Pô, eu tô aqui também. O Oppenheimer, né? O filme do Oppenheimer, ele. Do criador da bomba atômica, né? Ganhou o Oscar aí e tudo mais. Tava tentando lembrar do nome. O Daronco quer ser o Oppenheimer, né? Ele quer ser a mente brilhante, o inventor da bomba atômica, né? Então é isso. E não só o Daronco, tantos outros, né? Eles gostam de ser a diva do espetáculo. Eles acham que eles são maiores que a Madonna, que a Lady Gaga, do que a Anitta. Eles acham que eles são maiores do que o Wesley Safadão, né? Do que o Gustavo Lima. Então eles vão no show do Leonardo, eles querem brilhar mais que o Leonardo. Eles vão no show do Michel Teló, eles querem brilhar mais que o Michel Teló. Eles vão no trio elétrico da Daniela Mercury, da Ivete Sangalo, elas estão lá em cima do trio, fazendo o show delas, arrastando as multidões, só que eles acham que eles são mais importantes que a Ivete Sangalo, a Cláudia Leite, né? Enfim, né? Que estão em cima do trio, que estão animando o povo, mas eles se acham mais importantes, né? Eles têm o ego desse, então eles têm a necessidade de chamar a atenção, né? Quanto à questão do critério, aí eu não sei, às vezes é uma orientação que eles recebem, eu não sei, às vezes eu fico falando aqui, por isso que eu falo, eu não tenho a impressão, a pretensão de dizer que eles são incompetentes e neste momento nem de ser mal preparados, porque eles recebem uma orientação, né? E o Fernando Diniz, assim como o Abel Ferreira, ele é um treinador muito reclamão, né? Então, às vezes fica marcado pela arbitragem e o cara expulsa só porque falou alguma coisa. Mas concordo com o Diniz nesse aspecto, né? Do xingamento. Do xingamento. Você não pode xingar mais, né? Você não pode xingar mais. Por isso que eu tô falando, são as grandes divas do espetáculo do futebol, né? Se você vai para o Santiago Bernabéu assistir o Real Madrid, você não vai lá para ver o Vinícius Júnior, você não vai lá para ver o Rodrigo, você vai lá para ver o Daronco apitando, né? É isso que eles acham. Lamentavelmente é isso que eles acham. São. Não vou aqui nem falar de uma questão de caráter, eu só acho que é uma questão de. Cara, quando que isso vai mudar? Não sei, porque esses são os melhores árbitros do futebol brasileiro, né? Entre aspas, né? Os melhores, entendam como quiser. Esses são os melhores árbitros do futebol brasileiro. Então, hoje você não pode xingar porque ele vai se sentir ofendido, então ele vai te dar um vermelho. Então, eles fazem o que eles querem, eles prejudicam a equipe adversária,
né, uma equipe da casa ou a equipe adversária, porque eles se sentiram ofendidinhos, né? Eles são intocáveis. Ninguém pode falar comigo. Eu posso cometer as maiores atrocidades do jogo, eu posso pegar um gancho de um ou dois jogos e a minha vida vai seguir normal. Mas você vai ficar sem o seu treinador, você vai ficar sem o seu jogador na próxima rodada, porque eu não tô nem aí, né? Então, existem essas situações e eu sou defensor sim, tá? Do clube, dos árbitros serem punidos, tá? De forma até financeira, porque o prejuízo que isso causa, qual que é o prejuízo de um Fluminense de perder o Fernando Diniz para o próximo jogo? Não dá para a gente calcular, não dá para a gente estimar, mas a justiça consegue fazer esse cálculo, né? Em virtude do que aconteceu no final da temporada. Então, você prejudicou ali, porque você não quis ser xingado, porque você é uma grande estrelinha, né? Você não quer ser xingado. Então, ali você prejudicou a equipe. Então, você vai perder tantos por cento da receita daquele jogo, porque você prejudicou a equipe em tantos por cento, né, no final da temporada. Porque no outro jogo, o Fernando Diniz não pôde. Então, enfim, né? As empresas especializadas conseguem. Por isso que eu sou a favor. Aí a galera fala assim, pô, mas é o elo fraco, né? O árbitro é o elo fraco. Pode até ser, mas eles fazem o que eles querem e não acontece nada. Então, já que deixar o cara fora de um jogo, mandar o cara apitar a Série B, ou mandar o cara treinar, se voltar a se preparar, voltar a se atualizar nas regras do futebol, já que isso não funciona, porque a vaidade deles é tão alta, o que funciona é doer no bolso, né? Isso em qualquer âmbito. Por isso que a gente toma tanta multa de trânsito, multa para qualquer coisinha. Porque quando dói no bolso, você toma jeito, você presta atenção, você toma cuidado. Por isso que eu sou a favor disso. Mas, se isso vai acontecer, eu não sei. Mas eu sou a favor, tá? Enfim, tá? Não tem nada a ver com os jogos contra o Atlético Mineiro e o Bragantino. Falhamos em duas saídas. Temos errado em coisas que não erramos. Sempre erramos muito pouco nisso. Aliás, o Fluminense tem, não é muito pouco. O Fluminense tem errado muito, tá? O Fluminense tem errado muito nessa saída de bola. Contra o Atlético já foram erros de marcação, com coisas que não erramos. Estamos melhorando. A temporada não está melhorando. Não está melhorando, tá? A temporada está irregular. Há jogos que jogamos bem e outros não. Contra o Colo-Colo soubemos jogar. Aqui também. Disso, o contra o Colo-Colo não foi o Fluminense que jogou. Foi um Fluminense pragmático, mas longe de ser as características do Fluminense. E eu elogiei. São formas e formas de jogar. Agora, você me dizer que está melhorando, não está melhorando, tá? Não está melhorando. E o jogo contra o Colo-Colo é um reflexo disso. O Fluminense não está melhorando. Em nenhum momento do jogo o Fluminense foi melhor que o Colo-Colo. Então o time não está melhorando. O time está desinvoluindo, né? O time está desinvoluindo. Está ocorrendo uma queda substancial e significativa. E aí cabe ao Diniz e a sua comissão técnica entender o que está acontecendo. Tá, vamos embora, que a gente já está com mais de 20 minutos. Tá? A gente faz a reflexão sobre o Diniz, a arbitragem. Vamos de Palmeiras, né? Porque o Abel deixou o seu manifesto mais uma vez, a sua reclamação. A gente falou sobre isso ontem, né? O mimimi em relação ao Allianz Parque. Eu acho, gente, eu falei mimimi e alguns torcedores até ficam bravos comigo, mas assim, o Abel, melhor do que ninguém, ele sabe como é que é o jogo. Ele sabe que a W Torre, a Real Arenas no caso, né? Eles têm o controle sobre o calendário do Allianz Parque. Então, eles determinam quando será o jogo e quando será um show na arena, tá? Porque eles detêm o controle, né? Eles administram a arena. Esse foi o acordo para que a W Torre reformasse o antigo Palestra Itália e transformasse no atual Allianz Parque sem custo nenhum ao Palmeiras, né? Sem custo nenhum ao Palmeiras. Então você tem a concessão do estádio, você decide o que você vai fazer com o estádio, porque você precisa ter o retorno financeiro dessa obra, né? Então quando equipes como o Corinthians, por exemplo, o maior rival do Palmeiras, fica fazendo conta, fica tentando negociações para quitar a sua arena, para tentar estancar a dívida, para tentar estancar os juros, para tentar frear de alguma forma o aumento do valor do estádio em virtude de juros que são incididos em cima de juros, o Palmeiras não tem essa preocupação. Eu nem sei quanto custou essa reforma do Allianz Parque, do antigo Palestra Itália. Eu nem sei quanto custou. E ninguém fala sobre o valor, porque o Palmeiras não se preocupa com esse valor. Talvez o Palmeiras hoje, se tivesse pago,
estaria com a mesma preocupação que o Corinthians tem. Pô, a gente precisa quitar essa dívida, a gente precisa dar um jeito de parar essa dívida. Mas não, a preocupação do Palmeiras é qual o próximo reforço? Qual o próximo garoto da base que a gente vai vender? Né? Onde será o próximo jogo? No Allianz Parque ou vai ser em Barueri? Essa é a preocupação do Palmeiras hoje. Enquanto o Corinthians está lá, pô, tem dívida aqui, tem dívida ali, estádio, puta. Perdão, já ia falar um palavrão. Como é que a gente faz? Negocia com a Caixa, negocia com o empresário. Talvez fosse uma situação parecida. Então, o Abel Ferreira sabe melhor do que ninguém que esta é uma realidade e que esta realidade não vai mudar. Se ele está usando um holofote como esse para cobrar a presidente Leila Pereira, eu acho que ele está fazendo isso da forma errada, tá? Acho que ele está fazendo isso da forma errada. Acho que até é um pouco infantil ele usar o microfone para cobrar a gestão do Palmeiras uma negociação melhor. Se ele está usando esse microfone para criticar a Real Arenas, ele está fazendo isso errado, porque a Real Arenas não vai abrir mão de um show, de uma renda altíssima, que vai render mais que um jogo do Palmeiras, para ceder o espaço para o Palmeiras, tá? Então, essa para mim é a pior maneira de você manifestar e de você tentar algum tipo de negociação, que foi o que fez a Leila Pereira recentemente, né? De vir pôr a boca no trambone, falar que a negociação, o acordo com a WTOG foi uma péssima negociação. Por quê? Os caras do outro lado vão ficar irredutíveis em relação a qualquer coisa. Porque eles têm lá o contrato, né? Eles têm. Ou você acha que tudo que está acontecendo, que a WTOG está fazendo, eles não têm uma assessoria jurídica para isso? Isso aqui é uma construtora, não é uma empresa pequena. Isso aqui é uma construtora. Então eles têm uma série de agentes, de advogados, né? Não deles, imagino eu, deve ser alguma empresa, alguma escritório de advocacia grande que está assessorando a WTOR e tudo que eles fazem é de acordo com as possibilidades do contrato. Então, se havia alguma margem de negociação, de eventualmente revisar um ponto aqui, um ponto ali, discursos como a Leila Pereira e como faz o Abel Ferreira não contribuem, tá? Não, pelo menos essa é a minha opinião. E o Palmeiras não tem direito nenhum de pedir qualquer coisa em relação ao estádio, infelizmente, né, para o torcedor. Infelizmente não tem. Eu falo assim, eu defendo o acordo porque, como eu disse, assim, o Palmeiras não pagou nada pelo estádio. Talvez tenha pago uma coisa aqui, uma manutenção ali, porque em virtude do jogo, os torcedores quebraram as cadeiras. Então aí o Palmeiras tem que arcar, né? Que o estádio estava sob a tutela do Palmeiras naquele momento, naquele jogo, né? Mas fora isso, o Palmeiras não pagou absolutamente nada. Né? O Palmeiras não pagou absolutamente nada. E aí, por isso que eu falo assim, esse foi um baita acordo? Foi um baita acordo. Né? Que time que conseguiu fazer isso? O Santos quer tentar fazer isso. Mas a preocupação do Santos agora deve ser por situações como essa que acontece com o Palmeiras, né? E tipo, poxa, a gente vai reformar a Vila Belmiro de graça, né? De graça para eles. Mas, cara, qual que é o preço que a gente vai pagar depois, né? De não poder mandar um jogo importante em casa. Pô, esse jogo é fundamental, a gente precisa mandar aqui, porque o torcedor aqui é maluco, é apaixonado, a gente tem mais força aqui, então a gente precisa mandar o jogo aqui. Aí não vai dar porque a W Torre quer fazer um show ali. Então, assim, existem uma série de situações. Existem uma série de situações. Isso não foi previsto no passado, e agora que situações como essa do Palmeiras acontecem, muitas situações que podem ser semelhantes, as equipes vão ter mais cuidado, né? Então, não sei o que cabe fazer. Eu sei que não é uma briga jurídica fácil, porque se fosse fácil, a W Torre teria que pagar uma multa milionária que a Leila Pereira alega que eles têm, mas até hoje não pagou nada, né? Então, assim, é, qual que vai ser o desfecho da história? Eu não sei. Eu sei que, a princípio, quem detém o controle do calendário do Allianz Parque é a Real Arenas, né? E eu acho que, assim, teria muito mais valor do Abel Ferreira e da Leila Pereira de tentar negociar, né? Pô, gente, quebra essa pra gente. Vem no microfone aqui e fala, pô, a gente sabe que o Allianz Parque não é gerido pelo Palmeiras, então poxa, o pessoal que administra ajuda, dá uma força pra gente, né? É o Dia das Mães, o torcedor do Palmeiras iria lá, compareceria em peso, a gente destinaria essa receita para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, a gente poderia ter arrecadado muito mais, né? Eu acho que teria muito mais valor, teria muito mais impacto na opinião pública do que ele vir e ficar fazendo discursos como esse, mais uma vez repetitivo de que, ai,
Se a gente não jogar no nosso espaço, no nosso estádio, não nos cobrem títulos, né? Aqui eu acho que foi uma indireta para Helena Pereira. Eu não acho que é a melhor, eu não acho que é a maneira mais correta você ficar fazendo isso indiretamente, dando alfinetadas no microfone. Acho muito infantil. Eu não sei qual é o objetivo, não sei qual foi o alvo. A gente só levanta possibilidades. A grande verdade é que o Abel sabe melhor do que ninguém que é isso que acontece e não adianta ele ficar reclamando. É só esse o ponto, né? Se ele não aprendeu a jogar em Barueri, então desculpa, o Abel tá longe, né, de ser o treinador que a gente achou que ele fosse. Se jogar em Barueri não é confortável, se ele se sente estranho, se ele acha mais fácil jogar na Neoquímica Arena ou contra o Del Valle fora de casa do que jogar na Arena Barueri como mandante, então ele não é o treinador ainda que a gente acha que ele é. Ele já é um baita treinador, mas ele ainda tem muito, tá? Ele ainda tem muito para chegar lá. Se jogar na Arena Barueri para ele é um grande problema, tá? Enfim, vamos seguir. Poxa, já era para ser um podcast curto, vai ficar longo, eu peço perdão. Sobre o Cássio, a gente comentou ontem, né, que o Cruzeiro entrou em contato com o Cássio e com o Fábio. Tem até a notícia do Fábio aqui, né? Teve o contato do dono do Cruzeiro, o novo dono, né? Empresário Pedro Lourenço, que comprou a SAF do Ronaldo. E algumas palavras do Fábio aqui, né? Diz que Pedrinho me ligou, eu estava no Espírito Santo, foi mais um bate-papo. Eu dei os parabéns a ele, que ele comprou um grande clube, obviamente. Eu tenho contrato com o Fluminense até 2025. Deus me abençoou com essa porta aberta, esse contrato, as conquistas. Sou muito grato ao Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, à torcida do Fluminense por esse carinho. Ele já se tornou o ídolo do Fluminense, tá? Apesar do erro contra o São Paulo, cara, o que o Fábio faz na meta Fluminense tricolor é bizarro, é impressionante. Para a idade que ele tem, sim, é surreal, né? É surreal. Então, deixa aqui, né, a gratidão à torcida do Cruzeiro. Se vai acontecer, se pode acontecer, eu não sei, né? Eu não sei, porque tem que aguardar até 2025. O Fábio não vai sair antes, a menos que o Fluminense entenda que, poxa, deu tempo, deu a hora, tá rolando bem bolado com o Cruzeiro. Você quer ir? Quero. Eles querem você, a gente quer um novo goleiro. Então, vamos fazer virar, né? Talvez só nessa situação onde todo mundo concorde, esteja feliz e contente. Fora isso, não vai acontecer, né? É uma equipe que abriu espaço pro Fábio, ele saiu magoado com o Cruzeiro naquela altura, com aquela gestão, né? Não com a equipe, com a agremiação, com os torcedores, mas com aquela gestão naquele momento. E o Fluminense abriu as portas, né? Ele vai honrar até 2025, você não tenha dúvidas, tá? Como foi? Se acontecer, vai ser numa situação de, pô, é um bem bolado, é bom para todo mundo. Do Corinthians, tá? Do Corinthians e do Cássio. O Cássio manifestou o desejo de sair, aparentemente, no artigo por Bruno Cassucci, e a diretoria tenta uma cartada final, né? Proposta do Cruzeiro agrada e o jogador espera a rescisão antecipada. Entende que a saída é melhor para todos. Então, acho que eu estava até falando, eu achava que seria difícil o Cássio sair, porque ele mesmo tem a gratidão pelo Corinthians e talvez a gestão, o departamento de futebol entendesse que, poxa, como o calendário é longo, ele vai ser apertado, o Carlos Miguel vai ter que descansar e o Cássio vai ter que entrar, né? E nesses momentos ele vai reconquistar o seu espaço, ele vai reconquistar o torcedor, mas parece que a relação realmente chegou num estado bastante avançado de degradação no relacionamento. E eu acho que o Cássio entende que é a hora dele sair. Ele ainda está em condição de jogo, ele ainda é um grande goleiro, né? Ele entende que chegou a hora de se despedir. Faz parte, né? Não sei se vai acontecer, tá? Tem propostas de outros clubes, sendo a do Cruzeiro a considerada mais vantajosa. Embora tenha gostado da oferta, o goleiro ainda não fechou nenhum acordo com o clube mineiro. O Corinthians tenta uma cartada final, o clube propôs uma renovação contratual por 2 anos, mas nem isso fez Cássio balançar, né? Pelo conta do relacionamento. Talvez o Cássio entendeu que não importe mais quanto tempo eu fico aqui. Eu sempre vou ser o bode expiatório, né? O cara que vai apanhar quando as coisas não estão legais. Porque o jogador, o torcedor já pegou isso, né? Pô, em vez de reclamar de fulano ou de ciclano, ou de um cara que vem no ano e vai embora no ano, eu vou cobrar do cara que tá lá todo ano, né? E muitas vezes a culpa não é dele. Tem a parcela de culpa dele, mas não é só dele, né? Então acho que chegou num ponto que o Cássio ficou cansado, né? Assim, pô, depois de tudo que eu fiz aqui, eu sempre sou o culpado, então eu tô cansado também.
acho que é hora de seguir com a minha vida. Talvez seja isso. A gente vai aguardar para ver o que vai acontecer. Vamos para a questão do Rio Grande do Sul. Hoje vai ser longo, eu peço perdão. A gente se delongou aqui em algumas reflexões, mas assim, ao menos 13 clubes dos 20 da Série A pedem a paralisação do Brasileirão. Aqui a notícia da CBN do Brasileirão pela tragédia no Rio Grande do Sul, tá? Comunicado divulgado pela Liga Forte União. Vamos aqui. Os times que defendem que o campeonato pare são o Atlético Paranaense, o Botafogo, o Cruzeiro, Internacional, Fortaleza, Vasco da Gama, Criciúma, Juventude, Fluminense, Atlético Goianiense, Cuiabá, Grêmio e Atlético Mineiro. Os 11 primeiros fazem parte da Liga Forte, né? Aquela liga, aqueles grupos que tentam viabilizar a famosa liga, né, do futebol brasileiro. Então, assim, vamos lá. Eu esqueci, pô, eu devia ter feito a reflexão no início, porque eu esqueci o que eu ia falar, mas, bom, assim, eu tava falando que, assim, demorou para acontecer, né? Demorou para acontecer. Eu tava falando durante a semana que as ações que a gente tem visto em relação a isso das equipes são muito bonitas e elas contribuem muito. Tem te dando receita, tem torcedores se unindo, os CTs, os estádios estão recebendo doações, os torcedores que lá estão, muitos deles estão fazendo um trabalho voluntário de organizar as doações, de separar e depois de encaminhar para o destino correto. A presidente do Palmeiras tem um avião que carrega, que transporta a delegação. Esse avião está levando essas doações até o estado do Rio Grande do Sul para ajudar esse pessoal que está precisando dessas doações. Então, assim, uma série de ações que são muito bonitas. Mas o que me incomodava era uma ação conjunta, tá? Era uma união. E a gente começa a ver um desenho disso. Não é o suficiente para mim, tá? Não é o bastante, porque aqui a gente vê equipes que representam um grupo, né? Um grupo, a Liga Forte, União, Liga Forte, União. Mas as grandes camisas, as grandes camisas, eu digo assim, com as maiores torcidas do Brasil, tá? Essas se mantêm se mantém inerte, né? Essa se mantém inerte, aguardando. Entendo, entendo, eu já falei isso, eu não sou ingênuo, eu não sou ingênuo, né? Equipes como Flamengo, como Corinthians, como Palmeiras, como São Paulo, pelo tamanho da sua torcida, cara, assim, os contratos comerciais são multimilionários, né? São multimilionários. São maiores, né? Talvez se você somar mais da metade desse grupo, os contratos comerciais que tem o Flamengo são maiores do que desse grupo aqui. Se você somar o Flamengo e o Corinthians, com certeza, tá? Com todo respeito. Se você somar os contratos comerciais do Corinthians e do Flamengo, superam dessas 13 equipes que se uniram para a paralisação do futebol. Então eu entendo que existem os compromissos comerciais que têm que ser honrados, mas essa não é uma situação comum, tá? Essa não é uma situação de normalidade. Por isso que eu cobro. Pô, não tem uma cláusula de contrato? Não tem. Se não tem, é um problema, né? Aí cometeu uma gafe, então tem que ser criticado duplamente. Primeiro, por se manter inerte diante de uma situação como essa. Segundo, porque não tem né, nenhuma cláusula de contrato que que prevê esse tipo de situação. Porque se o campeonato parar, né, de qualquer forma, as marcas não vão ser estampadas, né? Os patrocinadores vão ter uma perda. Talvez ali fique escrito, tem a cláusula do contrato de que, olha, se a CBF parar, infelizmente, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Agora, você vai esperar uma ação da CBF, por que que você não se manifesta, né? Ah, porque não permite, infelizmente não permite. Eu acho que aí vai além, né? Eu acho que vai além, você mostrar um pouco além, né? Porque você acha que no Rio Grande do Sul não tem uma massa de torcedores rubro-negras, corintianos, você acha que não tem. Você acha que é pequena a quantidade de torcedores dessas equipes. E você vê as duas equipes, ninguém se mexendo em relação à paralisação do futebol. O quanto que machuca nos caras. Poxa, eu sou apaixonado pelo meu time, mas eles, né, eles se omitem numa situação como essa, né? É preciso outro grupo de equipe se manifestar, se unir, porque a nossa equipe, elas não têm coragem de bater de frente com os patrocinadores, né? Não é coragem, é questão de dinheiro, obviamente, né? Mas exige coragem também. Vai ter uma perda? Vai, mas
Assim, o quanto que vale mais, o que vale mais, né? Enfim, é a reflexão. Eu não quero dizer aqui o que vale mais ou o que vale menos. Assim, é apenas para você refletir o que vale mais, né? O que vale mais? Vale mais as milhões de vidas de pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul ou vale mais você se omitir porque você não quer perder dinheiro, né? Enfim, fica aí o reflexão para você. O presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, vai acatar clubes sobre paralisação, mas avisa que não será fácil, tá? Então ele provavelmente vai ter uma conversa, tá? Vai ter uma conversa, vai ter uma acariação. Foi a primeira vez que ele se manifestou. Temos um calendário difícil. A paralisação pode tornar tudo ainda mais difícil. Edinaldo Rodrigues, que está em Bangkok, na Tailândia, onde está lá para participar de um congresso da FIFA, né? Então, ele recebeu o pedido dos 11 clubes, que 13, né, pelo artigo da CBN, chegou a 13, né? Chegou a 13. E começou com 11, né? Chegou a 13. Então, ele deve ele deve não, ele recebeu a proposta, ele deve agendar algum tipo de reunião com outras equipes, né? Fazer uma cariação e analisar, né? Se para ou se não para o futebol. Então ainda não dá nem para saber se vai acontecer, né? Porque aí é o que eu falei, essas equipes estão pedindo a paralisação, essas vão voltar pela paralisação, mas aí vem, como eu disse, Flamengo, Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, né? Pô, a gente não quer que para, a gente não quer que para. E aí o que o Edinaldo vai fazer? Pô, não dá, né? A massa de torcedores dessas equipes representam mais da metade do campeonato. Então, assim, vamos seguir, né? Talvez, eu não sei o que vai acontecer, tá? Eu não sei o que vai acontecer. A gente torce para que aí sim, agora, com o Edinaldo perguntando, os caras falam, pô, sincero, honestamente, eu sou a favor de parar por uma ou duas rodadas, né? Mas aí, essa responsabilidade é sua, presidente, né? Enfim, não sei como é que vai ser essa conversa. O presidente do Grêmio, né? Diz que, aqui o artigo do O Globo, tá? Por Diogo Dantas, a paralisação imediata é necessária para o mínimo de equilíbrio técnico. Por quê? Né? As equipes gaúchas não estão em condições de treino. O Grêmio também entende que 2 ou 3 rodadas deveriam ser adiadas para ter o mínimo de equilíbrio técnico. Bom, não sei como é que vai, não sei o que vai acontecer. Eu sei que o presidente do Grêmio ele já falou que não vai sair de lá, né? Vai se manter ali. Eles vão se manter ao lado do povo gaúcho. Então, não tem condições de treino, né? Não tem condições de treino. E vai ter um abismo técnico, isso é natural. Isso é natural. Se com rodada já vai ter esse abismo técnico, sem rodada vai continuar a ter, porque as equipes vão continuar se preparando, né? Então, seria uma forma de minimizar? Sei, eu não acredito que esse seja o melhor argumento, né? Que o Alberto Guerra possa usar, né? Acho que assim, é mais. Um argumento de repente melhor é pela questão da pessoa, do ser humano, né? Do ser humano. Não é nem questão da questão técnica, eu acho que é questão psicológica mais do que isso, né? Porque tecnicamente vai continuar existindo um abismo. Se tá parado, as equipes paulistas, cariocas, mineiras, né? Vão estar vai todo mundo continuar indo todo dia no seu CT e vai continuar se preparando. Então o abismo técnico vai continuar existindo, né? Mas o abismo psicológico, esse sim pesa, né? Esse sim pesa muito. Porque por mais que eles saiam do seu estado para treinar em outro CT, em outras instalações, vai ter um impacto psicológico muito grande, né? Então, mesmo que estivessem em mesmas condições técnicas e físicas, as condições psicológicas não seriam as mesmas, haveria um abismo também, tá? Enfim, Juventude volta aos treinos na terça-feira. Então já começa. Juventude dos 3 gaúchos na Série A é o único, né, que tem condições de retornar às atividades, né? Porque tá numa região que não alagou. Mas aqui, por exemplo, o Internacional perdeu os campos alagados pelas enchentes.
e precisará replantar a grama em um processo de até um mês. É o que eu falei, né? A gente estava falando sobre isso. Eu não sei nem quando vai ficar em condições, porque está chovendo lá, tem regiões que estão realagando, tem regiões que a água está baixando, ainda bem, mas é um grande ponto de interrogação. É um ponto grande de interrogação, né? Primeiro que a água baixe totalmente, depois você vai precisar começar a trabalhar em toda aquela situação, a terra que está absolutamente encharcada, a terra deve ter virado um lamaçal. Então começa pela terra, depois vão ter que arrancar a grama, vão ter que replantar a grama, e depende de sol também, né? Das condições climáticas para que a grama pegue, né? Para que ela cresça bonitinha. Então assim, ó, limpeza no estádio, o CT está embaixo da água, é preciso retirar todo o barro, o gramado ficou todo sujo, tínhamos plantado a grama de inverno, mas tudo se perdeu. Quando estiver limpo, poderemos começar o plantio. Claro, se o tempo colaborar também, né? Porque neste momento está fazendo frio, as temperaturas estão em quedas na região sul, e a temperatura tem impacto direto na fixação do novo solo. Então você vê que são uma série de situações. Dura de 21 a 30 dias, dependendo da temperatura. Então, assim, isso estamos falando de estádio Beira-Rio. A Arena do Grêmio segue alagada, de até 1 metro no campo e em áreas internas. Tá? Então, o nível da água é de até 1 metro no campo, em, em partes internas do estádio, tá? Das dependências da Arena do Grêmio. Então, assim, não tem nem como iniciar os trabalhos de limpeza. Não dá nem para iniciar a contagem, a contabilização dos prejuízos, tá? A direção gremista ainda se vê de mãos atadas no que diz respeito aos trabalhos nas estruturas próprias. A arena é uma incógnita. A administração do estádio, em contato com o GE, confirmou que ainda há uma lâmina de água de 80 centímetros a 1 metro dentro da arena, inclusive no campo. Só seguranças e área operacional frequentam o local, né? Segurança para evitar qualquer tipo de saque. Enfim, né? Com o solo completamente submerso, a equipe técnica não tem como analisar a situação do gramado, o que também impede uma previsão de quando poderá receber jogos novamente. Não há pesquisas na área da engenharia agrônoma sobre resistência de gramados esportivos a alagamentos. Então você vê que é uma situação totalmente atípica, né? Não existem pesquisas na área da engenharia agrônoma sobre o quanto que o gramado resiste a alagamentos. Então, assim, primeiro está embaixo da água, né? Primeiro que está embaixo da água. Segundo, a água barrenta, né? Não passa a luz. Né? Para quem desconhece, eu não estou sendo irônico, as plantas precisam fazer fotossíntese, elas precisam absorver a luz solar. Como a água está barrenta, a luz não passa, elas não conseguem absorver essa energia. Então, já é uma outra situação, né? Se fosse uma água cristalina, prejudicaria, porque elas estão embaixo da água, mas elas estariam recebendo luz. Eu não sei o que isso significa, pode não significar nada, mas, como eu falei, como as plantas fazem fotossíntese, imagino que tenha um ganho ali, né? Não, a água é barrenta, as plantas nem conseguir absorver luz, elas conseguem. Né? Então, o quanto que significa esse tempo fora, esse tempo embaixo da água, e agora o tempo esfriando, né? As temperaturas estão em quedas. Como é que o gramado vai resistir? Ele resiste ao frio, mas embaixo da água, né? É uma outra situação. Enfim, né, gente? Você vê que são uma série de coisas que vão se somando, parece que não tem fim, né? Parece que não tem fim. Eu vou encerrar o podcast por aqui, nos delongamos demais, peço perdão. A gente sempre tenta encurtar, mas sempre acaba se delongando, faz parte. A gente vai ter hoje rodada da Libertadores, equipes como o Palmeiras de olho no Atlético Mineiro para brigar aqui pela melhor campanha da fase de grupos, tá? Então esse jogo é muito importante para o Galo vencer, seguir disputando e brigando pela melhor campanha, tá? Isso é importante, sempre decidir os jogos em casa, tirando a final. Corinthians vai encarar o Argentino Júnior, a gente vai acompanhar um pouquinho dessas duas partidas e amanhã a gente está de volta, tá? Agradeço demais vocês, os guerreiros que nos aguentaram até aqui. Peço para deixar aquela famosa moral. Me despeço por hoje. Muito obrigado, um forte abraço. E amanhã nós estamos de volta com Libertadores Sul-Americana. Tchau.